Se Deus não existe, então tudo é permitido. Essa frase de Dostoiévski, eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje. Então, hoje eu quero começar lendo um texto com vocês, Gênesis 3. Eu quero ler o versículo 5 aqui com vocês. Na verdade, eu vou ler a partir do 4. Então, a serpente disse à mulher, isso é lá no Éden, quando a Eva estava sendo tentada ainda, o primeiro pecado ia ser cometido, a serpente disse assim, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comer desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa, agradável para se comer, desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido, comeu. E ali estava consumado o primeiro pecado da humanidade. E o que eu quero citar hoje é sobre esse pedacinho onde a serpente diz para Eva assim, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse desejo sempre esteve presente na humanidade, desde o começo, desde o primeiro pecado, desde a queda do homem. E até hoje isso persegue a humanidade em todos os cantos, em todas as culturas, em todos os espaços, as esferas da sociedade. Até hoje nós queremos continuar definindo aquilo que é realmente certo, aquilo que é realmente errado. A gente continua querendo mudar o conceito. E nós cristãos precisamos sempre manter o nosso conceito moral firmado em Deus. Se nós não tivermos um padrão de moralidade, nós podemos mudar de ideia sobre algo. E quando nós mudamos de ideia, nós nos tornamos inconstantes, nós vamos mudando com o tempo, cada hora a gente está num lado, está em outro, e nós vamos sendo levados pelas ondas de doutrina, de conhecimento, por ondas filosóficas, movimentos sociais, e o que é certo e o que é errado se torna então volátil. Isso não pode estar realmente certo. Você concorda comigo? Se algo que era certo hoje, de repente é errado para você, mas depois volta a ser certo, como isso pode ser assim? Isso não pode estar certo. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. E detalhe, eu não quero falar sobre se algo é realmente certo ou realmente errado. Eu quero falar sobre o motivo pelo qual algo deve ser certo ou errado. O porquê por trás da moralidade é o que pega muita gente. E aqui eu quero falar da visão ateísta e da visão teísta de mundo. Quando nós cremos, por exemplo, como cristãos, nós cremos que a nossa moralidade é um ponto fixo que vem direto de Deus. Sim, roubei essa frase, Deus não está morto. Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para Deus. E para o ateu, a moralidade, quer ele admita ou não, ela é circunstancial, ela é cultural e ela é, como que eu posso dizer? Ela é frágil. A moralidade de um ateu é frágil. Eu não estou dizendo aqui que o ateu não tem moral, de que um ateu é um ser desprezível. Não estou dizendo isso. Na verdade, nós temos ateus que são muito bons para a sociedade, que agem de maneira boa. Eu com certeza acredito nisso, acredito que há pessoas que não acreditam em Deus, que fazem atitudes boas. No entanto, o motivo pelo qual ele faz algo bom, ou pelo qual ele define que algo deva ser bom, com certeza não é algo fixo. E com certeza é algo muito frágil, que nós podemos derrubar rapidamente. E aqui eu vou começar dizendo, por exemplo, que nós poderíamos concordar plenamente sobre algo. Por exemplo, se pegar toda a população mundial, nós colocarmos todos juntos em uma sala, como se fosse possível, e todos nós concordássemos sobre um assunto, falando, não, isso é errado. Para todos nós, isso é errado. Aquilo seria errado então, por quê? Só porque nós concordamos com algo? Significa então que a moralidade e o que é certo e o que é errado pode ser definido e vai ser sustentado só porque nós concordamos sobre algo. Então, se todos nós concordarmos que torturar bebês por brincadeira, por prazer, é certo, isso vai se tornar certo, com certeza você deve estar se contorcendo aí, falando, não, jamais, isso é ridículo, isso é uma comparação horrível de se fazer. E realmente é, mas você percebe como isso é frágil? Se o único argumento que nós tivemos aqui, quando nós concordamos sobre algo, aquilo se torna certo, isso é frágil. E se depois, amanhã, nós todos mudarmos de ideia e não concordarmos mais? Então aquilo se tornou errado. E aí depois aquilo volta a se tornar certo. Ou não, aquilo voltou e continuou errado, mas aquilo já foi certo. Como que isso pode mudar? Isso não deveria mudar. O que é certo e o que é errado não deve mudar.
Nós temos isso no nosso coração, nós sabemos, mesmo que todos nós concordássemos que torturar bebês por diversão seja errado dentro dos nossos corações, mesmo que todos concordássemos, nós sabemos dentro dos nossos corações que isso é errado. Ainda existe um resquício de consciência moral desde a época do Éden, daquilo que Deus havia colocado nos nossos corações, que é o quê? O padrão divino do certo e do errado. Ainda existe no coração do homem. Por isso eu digo que mesmo os ateus que não admitem a existência de Deus, não creem na existência de Deus, eles ainda possuem moral. Por quê? Porque há um resquício de consciência moral dentro do ser humano. Aquele que veio do Éden, há um resquício, mesmo que corrompido hoje, mesmo que maleável, mesmo que frágil, há um resquício de consciência moral. Há um resquício. E outro ponto que eu queria dizer, outro argumento que eu já vi muito ateu dizer, é o seguinte, de que a moralidade é algo construído ao decorrer da história, ao decorrer dos anos. Então, a sociedade, o ser humano quando começa a viver em sociedade, então ele começa a ter esse relacionamento e começa a buscar a sobrevivência, e aquilo que ajuda a sobrevivência, aquilo que o ser humano vai vendo que funciona, vai se tornando certo, e aquilo que ele vê que vai contra a sobrevivência se torna errado. Mas mesmo assim isso não responde o porquê algo está certo ou errado. Então algo só está certo se me ajuda a sobreviver, se me ajuda a vencer na vida, se nos ajuda a progredir. Ok, então vamos lá. Então, se os meus atos são calculados para me fazer vencer, por que eu não posso passar por cima de alguém com uma mentira? Por que eu menti numa entrevista de emprego sobre alguma qualidade minha, ou menti sobre algo do que eu fiz é errado? Ah, porque você está tirando proveito de outra pessoa. Não, mas se os meus atos são calculados para me fazer vencer, para me fazer crescer na vida, para minha sobrevivência, aquilo não está errado. Eu estou sobrevivendo, eu estou crescendo na vida, eu estou me tornando uma pessoa melhor, e depois, quando eu tiver uma posição melhor, eu posso até ajudar aquela pessoa que eu passei por cima. Percebe como se torna volátil, como isso se torna maleável? Você nunca vai ter algo assim, não, é por causa disso, então o certo e o errado estão definidos. Não, eles nunca vão estar definidos, eles sempre vão estar mudando, a não ser que Deus seja o ponto fixo de moralidade, porque Deus, ele é estável. A Bíblia fala, Deus, nele não há mudança, não há sombra de variação, nele não pode existir, Deus não muda, ele é o mesmo sempre, ele sempre foi o mesmo e sempre será. Ele é hoje, ele foi e será eternamente. Então, somente nele nós poderemos encontrar a perfeita constância, a moralidade fixa, algo que permanece, algo que é estável, que nos dá realmente fundamentação para a vida. Outro argumento que muitos cristãos usam e é realmente muito pesado é o argumento de Hitler, aquele ser humano terrível, fez o que fez com os judeus, com os negros, com os homossexuais, fez o que fez, horrível o que ele fez. Mas se Deus não existe, como podemos dizer que o que ele fez está errado? Se falarmos que é por causa que aquilo quebra a sobrevivência, que é o primeiro argumento que eu dei agora, né? Primeiro, não, acho que esse foi o segundo, que é o argumento de que a humanidade junta em sociedade, ela toma as decisões daquilo que é certo e o que é errado com base naquilo que ajuda a sobrevivência. Hitler, ele pensava que a raça ariana era a raça mais pura e de que ela merecia o direito à sobrevivência sobre as outras espécies porque o mundo se tornaria mais forte. Um pensamento horrível, mas se você for tentar julgar aquilo por certo ou errado com base na sobrevivência, como podemos dizer que ele estava errado? Se ele disser que ele é um ser mais evoluído, que ele evoluiu mais e está tomando uma decisão baseada no nível de evolução que ele está, e disser para todos os outros que vão contra ele que eles estão num nível abaixo de evolução, como poderemos justificar que ele está errado? Já que o ser humano vai evoluindo no seu conceito moral. E se ele estava num nível mais alto? Ah, não, mas ele não estava, ele estava errado. Nós estávamos num nível maior, nós descobrimos que aquilo era errado. Quem julga quem está no nível mais alto ou não? Como saberemos? Como saberemos? Você percebe que o certo e o errado é a minha decisão? Não, eu sei o que é certo e o que é errado. O que Hitler fez estava errado. Por que você sabe? Não, porque eu sei. É você, é sempre você. É o que Eva quis desde o começo. Ela queria fazer parte da decisão do que é certo e o que é errado. É o que o homem quis desde o começo. Eu quero ter um entendimento do que é certo e o que é errado. Eu tenho. Só que nós não temos a mesma ideia, nós temos cabeças diferentes, nós discordamos como pessoas. É difícil você juntar 12 pessoas numa sala e todas elas concordarem, 5 pessoas numa sala e todas elas concordarem, 2 pessoas numa sala e todas elas concordarem. Em algum momento vai haver algum tipo de discordância, por mais semelhantes que eles sejam, mesmo que tenham crescido na mesma casa, vai haver discordância.
E até que ponto essa discordância é válida e até que ponto ela se torna errada? Quem vai julgar isso? Se não há um legislador, não tem como saber o que é certo e o que é errado. Aquele que deu a lei, ele vai julgá-la agora. Então, quando nós cremos em Deus, nós cremos Ele é o ponto fixo da moralidade. Além dele dar a lei, Ele é o mantenedor da mesma e Ele julgará as atitudes de acordo com a própria lei que Ele estipulou. Então, esse é um conceito fixo que os cristãos podem confiar, de que a lei de Deus ela é imutável e ela permanece. A moralidade de Deus, ela é constante e ela é para sempre. A moralidade no mundo, fora de Deus, com certeza é frágil e facilmente derrubada. Então, eu oro para que mais pessoas busquem entender de Deus aquilo que é o certo e aquilo que é o errado e pare de tentar tirar conclusões próprias. A nossa mente prega peças, o nosso coração é enganoso. Não tome decisões de acordo com, eu acho que isso é certo, eu acho que isso aqui é certo, eu vou agir dessa forma, eu vou fazer isso. Cuidado, o coração do homem é enganoso. O coração do homem leva a caminhos tortuosos. E a moralidade, com certeza, é um aspecto que a gente precisa prestar muito mais atenção nesse mundo hoje, que está se tornando tão subjetivo, onde tudo é relativo. Então, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. E é isso, até o próximo vídeo.